Fala, gente boa! Bom, a primeira foto, né, será essa foto aqui, tá? Bom, eu já mostrei em outras ocasiões, mas mas vale a pena, né, mostrar de novo, né? Essa foto aqui, tá? Esse local, né, nesse local que vocês estão vendo, hoje existe a agência central do Banco do Brasil, ali na rua Luiz Niemeyer, região central da cidade, tá? Esse prédio, durante muito tempo, né, ele foi a sede da colônia Dona Francisca de 1869, foi a data da emancipação política de Joinville, né? Do desmembramento de São Francisco, né? Até 1898, esse casarão, né? Esse prédio que vocês estão vendo, ele serviu de sede da Câmara de Vereadores, né? Lembrando, tá? Que até 1890 não havia figura do prefeito, tá? O que existia apenas a Câmara de Vereadores, tá? E as decisões que eles tomavam eram de maneira colegiada. Então, cada um deles era, entre aspas, prefeito, né? Não, repetindo, não havia figura do prefeito, tá? Então, mostrando de novo para vocês, né? Esse aqui foi o primeiro local em que funcionou a sede da Câmara de Vereadores de Joinville. Repetindo, de 1869 até 1898, local onde hoje existe a agência central do Banco do Brasil, tá? Bom, encerrei o vídeo, né, anterior falando sobre a primeira eleição que houve para vereadores, né, da história de Joinville, que houve em setembro de 1868, né? Bom, eu tinha comentado que em janeiro daquele ano, de 1868, foi criada uma comissão, uma junta de verificação, né? E essa junta, a função dessa junta era determinar quem poderia votar nessa eleição de setembro, tá? Bom, nessa eleição de 1868, apenas 232 pessoas estavam aptas a votar, tá? E na verdade não foi não foram, na verdade foram duas eleições. Como eu disse já diversas vezes, houve uma eleição para vereador, naquela época nos 7 vereadores, tá? E houve uma outra eleição, uma segunda eleição, que foi para juízes de paz. Eram 4 juízes de paz. Eu já comentei também da série Coisas que eu já comentei, tá? Que o juiz de paz, tá? É uma figura que ainda existe, tá? É uma pessoa que não tem formação em direito, tá? Que não é formada em direito, tá? E o juiz de paz, né? Uma das funções dele é ajudar a celebrar os casamentos que são feitos no estado civil, tá? Então, geralmente quem celebra esse tipo de casamento do Estado Civil é o juiz de paz, tá? A Constituição, a atual Constituição brasileira de 1988 determina que esse cargo de juiz de paz ele deva ser preenchido via realização de concurso público. Só que isso até hoje, né? Já se passaram quase 40 anos e até hoje isso jamais aconteceu, né? Coisas do Brasil, do nosso querido, amado e eficiente Brasil, né? Mas voltando, tá? Bom, e quem foram os eleitos, né, os sortudos, né, os primeiros vereadores e os primeiros juízes de paz da história de Joinville? Bom, eles foram os seguintes, tá? Sim, eu já ia me esquecendo de uma informação, tá? Na porta, tá? Na entrada principal da igreja matriz de Joinville, da antiga catedral da cidade, e também na porta, né, da entrada da cadeia de Joinville, foi afixado um aviso, tá? Constando todos os nomes das 232 pessoas que estavam aptas a votar para vereador e para juiz de paz, tá? Uma coisa que eu já ia... Outra, da série Coisas que eu estava me esquecendo, tá? A cadeia pública de Joinville, tá? Em 1868, e durante muito tempo, ela funcionou no que hoje é a Rua Princesa Isabel. Ela era quase do lado, caso eu não esteja enganado, a cadeia pública de Joinville, ela ficava do lado daquele terreno onde durante muitos anos funcionou o fórum, né? Ali bem no início, ali quase na esquina com a Dona Francisca, né? Então ali funcionava, nesse local que eu estou mencionando, ali funcionava a cadeia pública de Joinville, tá? Até tem uma foto, né? Da Rua Princesa Isabel, né? Só um instante, tá? Desculpem aqui o improviso. Sim, já achei a foto, tá?
o que vocês verão agora, tá? É o trecho inicial, tá? Próximo, né, do que hoje é a esquina com a Dona Francisca, tá? O que vocês estão vendo é um trecho, né? O trecho inicial da Rua Princesa Isabel, tá? Na época, né? Antes de ter esse atual nome, tá? A Rua Princesa Isabel, ela tinha o nome de Cachoeira Strasse, ou seja, Rua Cachoeira, pelo fato dela terminar em uma das margens do Rio Cachoeira. E antes de ter o nome de Cachoeira Strasse, a Rua Princesa Isabel, o primeiro nome dela foi Oberhafenstrasse, ou seja, Rua do Porto de Baixo. Por incrível que pareça, onde hoje existe a ponte metálica azul, né? Ali nos primórdios de Joinville, né, existia um porto bem entre aspas, né, porque ali só atracavam canoas, né, bateias e uma outra, desculpem a voz, né, e uma outra embarcação maior, tá? Então era um porto, né, para pequenas embarcações. Daí o nome dela ter tido esse nome, né? Daí o fato dela ter tido esse nome de Rua do Porto de Baixo, né? Houve, né? Isso bem lá atrás, bem no início da história de Joinville, houve, né? Um pequeno porto onde hoje existe a ponte metálica, né? Entre a avenida, né? A Beira Rio e a Hermann August Lepper. Uma última curiosidade, né? É que essa ponte, né, a ponte metálica, oficialmente o nome dela é Ponte Helene Dorothea Trinks-Lepper, tá? A Helene, né, essa homenageada, né, ela foi a esposa, ela foi casada com o Hermann August Lepper, né, que acabou sendo o fundador da malharia, né, o Hermann August Lepper, que inclusive chegou a ser vereador, né, de 1883 até 1887. A Helene, né, a esposa do cara, né, vou chamar de Helena, né? A nossa amiga Helena, ela, como vocês já devem ter imaginado, ela foi a fundadora do que hoje é o Hospital e Maternidade Dona Helena, né? O Hospital e Maternidade Dona Helena, né, que surgiu em 1916 com o nome de Helenen Stift, né? Que surgiu com um asilo, tá? Pasmo. O hospital Dona Helena já foi um asilo, tá? Mas voltando, tá? Voltando à eleição, né? Quem foram os eleitos, tá? Os 7 vereadores eleitos, tá? Eles foram os seguintes, tá? Só um instante, assim. O Jacob Miller, que acabou sendo o vereador mais votado, que recebeu 166 votos, tá? O Adolf Hautenhoff, que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, de 1869 até 1873, tá? E que era advogado, advogado também dono de olaria, tá? De uma olaria. O Fritz Lang, o Benno von Frankenberg, que fazia parte daquela comissão, né? Que determinou quem poderia votar, né? O Bernhard Porchan Jr., que foi o primeiro empresário da história da cidade. E todos esses nomes, né, esses caras aí que eu acabei de citar, eles eram filiados ao Partido Conservador, tá? Ao Partido Liberal, tá? E os demais vereadores eleitos, tá, foram Ludwig von Lasperg e o Jean Bauer, tá? O Jean e o Ludwig, né, eles eram filiados ao Partido Conservador, tá? E quem foram os juízes de paz que acabaram sendo eleitos, tá? O João Domingos Pereira, o Francisco Antônio Vieira, o Adolf Hautenhoff, né, e foi eleito ao mesmo tempo vereador e juiz de paz, isso na época era possível, tá? E, por último, o Karl Julius Parucker, né? Bom, não foi uma eleição bem tranquila, não houve nada de anormal, tá? Nessa primeira eleição da história de Joinville que houve para vereadores, né? Bom, mas afinal de contas, né, quem foi aquele cara, né, que eu falei lá no início do primeiro vídeo, que acabou sendo eleito e que acabou renunciando ao cargo de vereador antes mesmo de ter tomado posse? Foi justamente esse cara, né, que acabou sendo mais votado, que foi o Jacob Miller, tá? O Jacob Miller, ele era natural da Suíça, tá? Ele era procedente de uma cidadezinha chamada Unterkunn, né? Caso não esteja enganado. Unterkunn, né? Esse era o nome da cidade, né? Da cidade natal dele, tá? O Jacob Miller, tá?
durante muito tempo, ele trabalhou como professor. Ele era professor de línguas, né? Então ele ensinava português, inglês, francês e alemão, tá? E caso eu não esteja enganado, o Jacob Miller foi o primeiro professor da história de Joinville a dar aulas de alfabetização para adultos, né? Essas aulas aconteciam sempre à noite e na residência dele, tá? O Jacob Miller, ele também chegou a lecionar na localidade de Anaburgo, que hoje equivale à região, à parte rural do bairro Vila Nova, tá? O Jacob Miller, ele acabou criando, né, montando a sua própria escola particular. E era uma escola bem afamada, né, muito conhecida pela sua qualidade, principalmente no ensino de português, da língua portuguesa e no ensino de geografia, né? Bom, o Jacob Miller, tá? Por que ele acabou renunciando? Ele fugiu da sogra, fugiu dos credores, ele mudou de sexo, ele era um torcedor do Jack e pediu asilo na Mongólia. O que aconteceu com o nosso amigo Miller, tá? Com o nosso amigo Jacó, né? Vou chamar ele de Jacó. Bom, é que ele acabou se mudando, ele acabou se transferindo para Curitiba. Pasmem, então ele foi trabalhar, morar e trabalhar em Curitiba, foi lecionar em Curitiba? Não, errado. Em Curitiba, ele trabalhou como relojoeiro, tá? Essa era a real profissão do Jacob Miller, ele era relojoeiro. Inclusive, em 1879, ele acabou fabricando o relógio que acabou sendo colocado na fachada da Igreja Matriz de Joinville, tá? E além de ter sido o profissional, o relojoeiro que fabricou o relógio e o instalou na Igreja Matriz da cidade, era ele quem ficou responsável pela manutenção e por dar corda nesse relógio, tá? O Jacob Miller, ele também foi cantor. Nas horas vagas ele também era cantor, né? Não era cantor de bolero, cantor de rock, nada, tá? Bom, agora falando sério, tá? O Jacob Miller, tá? Ele foi um dos fundadores, um dos integrantes, e ele também chegou a ser presidente da Sengenbund, tá? Essa sociedade da Sengenbund era uma sociedade de canto coral e ela era formada apenas por alemães, exceto o Jacob Miller, como eu já citei né? Já falei diversas vezes, ele era suíço, tá? Bom, o que mais sobre Jacob Miller? Sim, o Jacob Miller, eu já ia me esquecendo disso, tá? Ele morava na Zieglerstraße. A Zieglerstraße hoje é a Rua do Príncipe, tá? Então essa era o local da residência do Jacob Miller, tá? O Jacob Miller que acabou retornando a Joinville em 1879, tá? Então ele acabou renunciando, repetindo, tá? Ele acabou renunciando ao cargo de vereador em função dessa mudança dele para Curitiba, tá? Deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais alguma coisa a respeito dele, né? Ele acabou falecendo, né? O Jacob Miller, ele acabou falecendo em 16 de dezembro de 1889, né? Só um instante. Ele tinha, nasceu em 1837, então ele acabou falecendo aos 52 anos de idade, né? Relativamente novo, né? Jacob Miller, né? O cara que acabou renunciando ao cargo de vereador, né? Então, desfazendo o mistério, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Bom, a princípio seria isso, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção, tá? O carinho e principalmente a paciência de vocês. Caso vocês tenham alguma informação, tanto a respeito do Jacob Miller, quanto a respeito dessa primeira eleição para vereadores, né, em 1868, né, sobre qualquer coisa, né, que eu tenha abordado aqui hoje, né, por favor, comente aqui embaixo, tá? Vocês têm toda a liberdade possível. Só não vale me chamar de flamenguista, de americano, né? Ou seja, me xingar, tá? Menos isso, tá? Então, vou ficando por aqui, como sempre, tradicionalmente. Fui!